Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento da semana, fechamento extremamente importante hoje. O movimento do dia de hoje pode ser o gatilho para a valorização que teremos a seguir tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Eu quero e vou te mostrar exatamente o que a gente pode acabar vendo já nos próximos dias, que vai catapultar o mercado. E é claro, eu vou te mostrar neste vídeo análise de dezenas de altcoins que você pediu nos últimos vídeos. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Prepare-se que o movimento que temos a seguir pode ser muito interessante. Antes de começar, eu já te peço, como de praxe, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Análise do zero. Todo dia a gente traz avaliações de ativos que você está de olho. Comentários estão abertos para você pedir todos os ativos que você quer que eu avalie amanhã. Mas o que temos hoje? Todo domingo, 21 horas, horário de Brasília, temos o fechamento da vela semanal, candle semanal se encerra. E estaremos diante de um fechamento muito importante, já que é um fechamento pós-medo, medo extremo. Se na semana passada a gente teve, sim, o medo dos investidores por conta de uma escalada de conflitos que poderiam levar a conflitos globais, esta semana respira e mostra a força diante de contra-ataques, o risco ainda que existiu no meio da semana quanto à escalada dos conflitos no Oriente Médio, e a gente passa por um halving. O halving aconteceu e a gente tem diante de nós, faltando poucas horas, menos de 8 horas para o fechamento da semana, estamos vendo uma rejeição. Rejeição que me lembra um movimento de rejeição que tivemos no dia 22 de janeiro. Em janeiro, nós tivemos um evento extremamente importante. Foi a aprovação do ETF Spot de Bitcoin. Maravilha! Tivemos a aprovação, movimentação de alta, movimentação de baixa, agora teremos o crash, o sell the news. E o mercado simplesmente foi para o espaço, uma vez que a gente teve rompimento de uma flâmula de alta. Estamos diante de um movimento de bandeira de alta que pode se confirmar e acabamos por presenciar um evento extremamente importante. Tivemos movimentação de baixa, seguramos o suporte do medo. Tivemos movimentação de baixa, seguramos o suporte. E uma vez que o rompimento aconteceu, que o rompimento pode acontecer, vimos valorizações muito consistentes. Se a gente puxa a projeção, temos esta movimentação em potencial. Algo totalmente plausível, nos levando à casa dos 100 mil dólares, acima dos 100 mil dólares. É inegável que se a gente fechar o dia de hoje com um martelo de força compradora ou até um martelo que não seja comprador, mas tenha este estilo de rejeição, a gente tem sim probabilidades extremamente interessantes de romper este padrão e ter uma continuidade de alta. Lembre-se que o fundo mais importante é 59 mil dólares e por qualquer motivo, se ele for perdido, a gente tem que estar consciente dos 52 mil. Só que este tipo de movimento de rejeição com pavio, com o wick, é extremo. Ainda mais com o volume de negociação que nós tivemos justamente nestes fundos. O volume de negociação e de compra, nesse caso, para rejeitar os fundos do medo. Então, me chama a atenção este
movimento que nós tivemos em janeiro e que me lembra muito o mesmo histórico, mesmo timing, mesmo momento em que a gente está vivendo. Tivemos uma notícia, um evento extremo, que foi o ETF em janeiro. Tivemos um evento extremo, que foi o halving nesta semana. Então a gente tem sim tudo para ter uma movimentação de alta, rompendo as resistências locais. Quais são as resistências locais que nós temos? Resistência em 66 e 68 mil dólares, rompendo 68, aumentará aí muito a probabilidade de vermos o Bitcoin formar e confirmar, na verdade, confirmar a bandeira de alta. Mas o cenário ele não é lindo apenas para o Bitcoin, mas também para as altcoins. E eu te mostro no Total 3, market cap das altcoins. Nós temos movimentação de alta, rompimento de resistência. Isso aconteceu de outubro até janeiro. Em janeiro nós tivemos o quê? O ETF Spot de Bitcoin. Mercado sofreu uma correção, altcoins sofreram uma correção. Sustentaram uma área de suporte, resistência. Era uma resistência, virou um suporte depois de rompido. Uma vez que tivemos pivô de alta, o mercado acelerou. E o mesmo acontece agora. Aceleramos, tivemos um evento muito importante, com correção, voltamos a testar a área de suporte e resistência que foi rompida e a gente abre caminho para fechar a semana com valorização, da mesma forma que fechamos no dia 22 de janeiro, aqui, que não por uma coincidência é o mesmo candle aqui, e isso trouxe uma valorização muito grande que pode se repetir no nosso Total 3 e pode levá-lo ao topo do último ciclo no Total 3. Ou seja, o market cap das altcoins pode atingir o seu topo histórico nesta movimentação em potencial. Então o que a gente precisa? Fechar a semana. Por isso 21 horas, horário de Brasília, é um horário extremamente importante. E eu vou trazer atualizações aqui no nosso grupo geral. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É o nosso grupo do Telegram, é um local onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão e atualização para que você saiba o que fazer. Informação de qualidade permite que você tome decisões inteligentes e lucre. Então, se a gente tem fechamento em potencial com martelo de força nas altcoins e rejeição agressiva de fundo no Bitcoin, a gente está muito bem. E a nossa projeção, probabilidade de alta, se mantém extremamente elevada. Diante desse cenário, é importante que a gente busque oportunidades, porque se a gente segue em uma tendência de alta, e a tendência é de alta, o que a gente tem que ficar de olho? A gente tem que ficar de olho nas altcoins, nas oportunidades. E as melhores oportunidades não tem jeito, não tem como fugir. As melhores oportunidades estão nas altcoins. E é por isso que eu foco tanto nelas. Elas têm ainda muito espaço para valorizar e para se multiplicar. E atendendo a pedidos, seus pedidos, a gente vai analisar muitos ativos. Então, já se prepara. Pega a sua água, o seu café, o seu chá, o seu refrigerante, o seu suco e vamos a análises de dezenas de ativos. Mas antes, eu te convido para mais uma coisa. Luan cheio de convites hoje, realmente, cheio de convites no dia de hoje. Eu te convido a considerar
a sua participação no nosso grupo Premium, grupo do desafio. São 2 grupos fechados, em que eu apresento tudo que eu faço. Todas as minhas compras na carteira Spot, ativos que eu estou comprando para o bull market, para a hold, estratégia. Você tem acesso ao que eu estou comprando, por que eu estou comprando, qual que é a inteligência gráfica que eu estou utilizando. Você tem acesso, de fato, ao capital que eu estou investindo em cada ativo. Estou te mostrando e te mostro o que eu faço, por que eu faço e como eu faço. Muito importante para que você tenha um aprendizado. Você também tem acesso às minhas operações no mercado futuro, além de suporte 1 para 1 comigo, aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, ciclos de mercado e muito mais, para te dar uma base para entender o que a gente faz e para entender como o mercado funciona. Entendendo o funcionamento, dominando a análise gráfica, você tem espaço aberto para lucrar. Esses 2 grupos em que eu apresento tudo que eu faço custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Estamos com bonificações, você adquire o Premium e tem um acesso bonificado do desafio. Quer saber mais? Quer saber como participar? Entra neste grupo geral, link está na descrição do vídeo. E na última mensagem do grupo tem um @oficial LuanFX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas sem mais delongas, vamos às análises dos ativos que você pediu. Vamos começar com o nosso amado ARPA Chain, pedido ontem. E a gente tem uma LTA que vem desde 2020, então a gente já está falando aí de 4 anos em que a ARPA respeita esta linha de tendência de alta. Temos também esta LTB, foi rompida, o mercado acelerou, então a gente teve uma aceleração no movimento, acelerou o rompimento, teste, atingiu uma área de resistência e voltou para teste. Seguinte, esse é um ativo em padrão revival com tendência de alta clara, volume de compra segue ascendente, volume de venda descendente, está saudável, é um projeto interessante, mas muito cuidado com este ponto aqui. Este é o suporte do medo em ARPA. Então, 0.060 é a área que não pode ser perdida. O mercado acelerou, corrigiu, teve o seu fundo do medo, Fibonacci foi formado aqui, a área de Golden Pocket está sendo testada e rejeitada neste momento. Não podemos perder 0.060, porque a gente perderia a retração de 0.088 e o mercado poderia fazer um pivô de baixa. Se mantendo acima de 0.060, o ativo segue muito saudável e abre, sim, caminho, vamos lá, caminho para valorizações mais consistentes. Pivô de alta pode levá-lo ao seu topo anterior. Então, ativo saudável, teve o seu rompimento de padrão de triângulo simétrico, conseguiu acelerar, teve correção, segue formando fundos ascendentes, tem que se manter acima do fundo do medo, mas tudo indica que a ARPA segue saudável juntamente com todas as outras altcoins. Link, que é um oráculo, o maior de todos, está brigando nesta área. Eu posso até puxar este gráfico aqui, este suporte e resistência, manter um suporte e resistência aqui, que é importante, mas a gente, de fato, não teve um pivô de baixa, só que tem um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado em diversas altcoins, que é este aqui, um possível ombro, cabeça-ombro. Não me parece, de acordo com o Bitcoin, de acordo com
o total 3, que a gente possa ter ombros, cabeça e ombro do lado direito nestes gráficos, tanto no Bitcoin quanto no total 3. Mas algumas altcoins estão indicando este tipo de cenário e a gente tem que tomar cuidado. Sim, vejo uma boa área para link no longo prazo. Isso aqui é uma área de buy zone, sim. Temos o suporte do medo, ele não perdeu fundos anteriores, tá? Então a gente sustentou e rejeitou esta área de 12, 13 dólares, tudo muito saudável, mas muito cuidado com o ombro, cabeça a ombro aqui. Então fique atento a isso, isso é importante, mas para quem estava visando o longo prazo, é muito melhor comprar link a 14 dólares do que comprar a 23. Então, quem conhece o projeto, sabe o que entrega, sabe o que oráculos tem a entregar para o mercado, sabe que esse é o tipo de projeto que vai ter uma demanda elevada pelos seus serviços. E uma vez que a empresa em si cresce, o projeto, a moeda em si acabam também se apreciando, se valorizando. Então eu vejo potencial. Você sabe muito bem que eu prefiro PIF, PIF Network, que é um oráculo com 1/10 do tamanho de Link e que tem um serviço mais interessante. Na minha humilde opinião, entrega mais valor e não tem qualquer indicação de ombro, cabeça a ombro. Inclusive, a gente está numa área de suporte muito clara. Kava. Vamos analisar Kava. Ativo analisando recentemente. Eu analisei ele recentemente. Ele está num padrão de lateralização, não tem muito o que fazer neste cara. Por quê? A gente tem aqui, eu posso até puxar, a gente tem aqui uma área de suporte e resistência. Deixa eu apagar isso. Temos uma área de suporte aqui e uma área de resistência. Então a gente tem a área de suporte entre 0,50 a 0,60 e a gente tem a área de resistência 1,15. Ele está lateralizando, ele não tem um padrão bem definido, não vejo um round bottom bem definido, tá? Não vejo um round bottom aqui. Eu vejo esse padrão de equilíbrio, é um padrão de acumulação. Pode acabar tendo sim uma indicação de agora um topo, fundo ascendente, mas eu aguardaria um rompimento aqui. Então eu guardaria um pivô de alta acima dessa área de resistência, principalmente acima de 1,30, rompe, teste, rejeição e aí sim abriria caminho para uma valorização. Se ele fizesse este movimento, eu iria consideraria compras aqui, num teste. Rose, muita gente de olho neste ativo, fez um pivô de alta, falho, não confirmou o pivô de baixa, não é pivô de alta, pivô de baixa. Fez o pivô de alta aqui e aí fez esse pivô de baixa, perdendo aqui os fundos anteriores no semanal. Só que o que acontece é muito importante que você entenda. Todo movimento demanda confirmação. Todo movimento demanda confirmação. Então vamos dizer, eu estou de olho numa compra e eu quero comprar assim que tiver o rompimento. Então você acompanha o mercado, ele tem um rompimento. Nossa, rompeu, vou comprar. Não é bem assim. Você tem que aguardar um teste e confirmação de rompimento. Que acontece quando? Quando, se for para cima, tá? Deixa eu puxar. Vamos deixar mais claro. Vamos à aula de gráfico. Venha, meu filho, venha. A gente tem o rompimento aqui, ó, rompeu. E a gente precisa do quê? Para confirmar o rompimento. Fechar acima, pode ser na próxima semana, se a gente está analisando semanal, pode ser no dia, se a gente está analisando o gráfico diário. A gente precisa do quê? O candle seguinte, fechando acima da máxima do candle de rompimento. Se a gente teve o rompimento aqui, a gente precisa. Teve o rompimento. O candle seguinte tem que fechar acima da máxima
do candle de rompimento. Aí a gente tem uma confirmação de rompimento. É o mesmo que vale para baixo. A gente teve um movimento de baixa, certo? A gente precisava do quê? Para confirmar esse pivô de baixa. Precisa fechar abaixo da mínima do candle de rompimento. Não fechou, não tem confirmação. Rompimento falso. Tem que ficar de olho com o quê? Ombro, cabeça, ombro. É só isso que você tem que ficar de olho. Mas, se ele lateralizar, começar a lateralizar, fizer isso daqui, ó, isso aqui descaracteriza todo e qualquer ombro, cabeça, ombro. Se ele fizer esse movimento, rejeitar pivô de alta aqui, aí você pode, com uma segurança maior, fazer uma compra aqui e surfar uma valorização. E, obviamente, tem que conhecer o projeto. Então, não, é interessante. É interessante? Você tem que ver isso aqui, pivô de alta, e aí sim você começa a ter a sua valorização. Então, nestes caras que tem um ombro, cabeça e ombro do lado direito, você precisa de confirmações. Confirmação mais clara é um pivô de alta, que ele invalida o ombro, cabeça, ombro neste caso. Saga. Pessoal, muito importante. Não tem o que fazer em projetos como esse. Ou você conhece o projeto desde pequenininho, ou você não vai entrar num projeto que foi listado no dia, há 3 dias, há 5 dias. Por quê? Porque você não tem informação gráfica. Não, Luan, mas eu posso entrar na MetaMask, eu posso entrar aqui, eu posso entrar... Não me interessa onde você vai entrar. Você tem que olhar o gráfico como um todo. Então, você, quando pega um ativo que foi recentemente listado em uma corretora centralizada, uma corretora grande, Binance, Bybit, Coinbase, por aí vai, você tem que aguardar mais informações gráficas para fazer uma avaliação. Então, nem adianta me pedir, e eu estou usando este ativo como exemplo, nem adianta me pedir porque não adianta, eu não tenho informação. Por que eu não tenho informação? Porque a gente tem uma listagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias só. Não, mas é um ativo que está há muito tempo no mercado. Não me interessa. O que vale é o volume de negociação e listagem em uma corretora centralizada. Que é isso que tem impacto. A partir de agora, não interessa o que aconteceu antes. É isso aqui que tem impacto a partir de agora. Se você não comprou aqui, você tem que aguardar mais informações. E aí sim vai valer a pena. Neste caso, você pega no semanal. Você não tem informação. Vai analisar o quê? Vai comprar aqui? Pode comprar. Não. Só compre se você conhecer o projeto a fundo. Eu vou comprar porque lançou, é um mega projeto. Tá, você entende que isso aqui é liquidez que foi gerada no lançamento e isso aqui pode acontecer. Para aí sim o ativo começar a se valorizar. Então presta atenção no tipo de investimento que você está fazendo. Não vire liquidez para quem vai sair do projeto. Lembre-se disso. Maker, MKR. Muito forte, muito forte. Round bottom, LTB rompida no mensal. Esticou, acelerou, foi embora. Olha o mensal aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha esse mensal. Aí começou a corrigir. Será que ele formou base de preço? Base de preço mensal é o diário em sobrevenda. Com certeza. Com certeza não. Não, eu errei. Não formou a base de preço diário. Olha que caramba, meu. Ele formou a base de preço no gráfico diário aqui, em 1.250. Ele subiu para 4.000. Corrigiu forte, formou a base de preço no 12 horas, ou seja, base de preço semanal extrema. Vamos puxar. E o fundo do medo agora é 2.334. Ele teve uma forte valorização. Maior probabilidade agora é de formar um fundo ascendente e aí sim continuar a sua movimentação de alta. Porque o semanal teve a sua correção. Já na semana passada, você vê que essa semana ele nem perdeu e ele abre caminho para mais valorizações. Agora, Luan, eu quero entrar em Maker, MKR.
Qualquer área próxima deste fundo aqui, eu colocaria o stop neste fundo, é uma entrada com risco, retorno muito favorável. Risco-retorno aqui muito favorável. Então, é interessante sim para quem está de olho no projeto, porque esta correção, neste padrão, formando fundos ascendentes claros, olha só, está em tendência claríssima de alta. Qualquer correção em MKR é uma mega oportunidade. Agora, se o mercado perder esse suporte, ele vai corrigir no mensal, RSI diário em sobrevenda. Se isso acontecer por qualquer motivo, saiba que você está diante de uma das melhores oportunidades de um bull market. Comprar em uma tendência clara de alta, quando tem uma correção mensal, é, historicamente, o melhor momento para compras em um bull market. IDUSDT. Ativo teve o seu fundo do medo, segurou os suportes anteriores, não perdeu. Chegou muito perto deste round bottom, formou base de preço. Vamos olhar no Fibonacci, em que ponto nós chegamos. A gente está na área de Golden Pocket, é para mim sim uma área interessante. Agora, você que ficou de fora, não tem muito o que fazer, tá? Ficou de fora, você vai ter que aguardar exatamente este movimento. Agora um pivô de alta. Então você tem que aguardar o rompimento de 0,98, teste, abrindo caminho para você comprar e aí sim surfar uma continuidade de alta. Não tem muito o que fazer nesse cara. Farm USDT. Temos um clássico round bottom. Clássico round bottom. Tá aqui, ó. Um clássico round bottom com resistência rompida. Começamos uma correção no semanal. Vamos olhar se o 12 horas bateu em sobrevenda. Não bateu em sobrevenda. 12 horas de sobrevenda. Melhor ponto de compra para farm. Deixa eu só dar uma olhada aqui. 12 horas de sobrevenda, o RSI Levels. Eu acho que a gente chega nesta área de 55, 53 dólares. Não consideraria este ponto, porque se a gente tiver uma pernada de baixa mais agressiva, a gente vai bater o RSI de 12 horas de sobrevenda. Deixa eu ver se o 4 horas bateu. O 4 horas não bateu, então vamos recapitular. A gente tem uma oportunidade em farm quando este cara bater o RSI de 4 horas em sobrevenda, que faz fronteira com a área de suporte e resistência. Então, quando a gente chegar perto de 60 até 53, a gente estará formando a base de preço semanal e abrirá caminho para um fundo ascendente e continuidade de alta. Então, farm, para quem está buscando compras no ativo, essa aqui acaba sendo a área mais interessante de buy zone que você tem. High. Tem um round bottom bem feio. Tem um round bottom bem feio aqui. A gente tem uma LTB rompida. Vamos traçar daqui. LTB rompida. Tivemos o rompimento, teste, rejeição, acelerou, voltou para testar, já está reagindo. Agora, a gente tem o quê? Tem uma área de resistência muito clara aqui, ó. Tem área de suporte, resistência, resistência, suporte, perdeu, resistência, 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 suporte, rejeitou, abre caminho para um pivô de alta levar a uma valorização mais consistente. Sim, é uma possibilidade. Vou dar uma puxar aqui. A gente tem esta área, rompendo esta área aqui. Vamos lá. Rompendo esta área. A gente tem esta área aqui, tá? Eu não vou nem ser tão agressivo. A gente tem alvos aqui e aqui. Então, o primeiro alvo foi aqui, não chegamos ainda,
e o segundo alvo acaba sendo 8,60. Então, tá saudável, lembra muito o TRVL e tem espaço para uma valorização porque está diante de uma acumulação pós-rompimento de LTB. Então é um padrão que pode trazer explosões, 200, 300, 400%. É sim uma possibilidade, dependendo do ímpeto que o ativo receber financeiro, né? Fluxo positivo financeiro. Volume comprador ascendente está muito saudável. Acho que está interessante sim, para quem gosta do projeto está interessante. EGLD. EGLD formou o topo duplo, confirmou o topo duplo. Você vê que a gente teve aqui o topo duplo, a gente traça o alvo, perdendo o alvo, a gente atinge, perdendo o fundo, a gente atinge o alvo, atingiu, sustentou. Se a gente puxa Fibonacci do fundo do bear market até esta área, temos a área de Golden Pocket. Quem está de olho no projeto, eu vejo que essa é uma das melhores áreas de compra. Por quê? Porque a área de Golden Pocket, colocando stop aqui embaixo, você abre caminho para uma valorização, sim, e se tivermos o rompimento desta área aqui, deste topo triplo que pode se formar, se ele conseguir romper, ele abre, sim, uma probabilidade de valorizar até $200 de uma forma elevada. Por quê? Porque a gente não tem resistência clara aqui. Essa é a primeira área de resistência muito forte. Acima dessa área, só $200. Então, risco-retorno, risco abaixo de 33, com potencial retorno na casa de 200, pode ser interessante. NTX, Nunet. Gente, não tem o que fazer. Seguimos formando fundos ascendentes, isso é algo importante, que é o padrão Revival, tá? Tendência de alta clara. Está trabalhando nesta linha, melhor eu traçar uma linha porque... Olha só, a gente tem um triângulo ascendente aqui, uma vez que for rompido, você pode usar esta LTA como área de buy zone ou esperar, tem um perfil mais conservador, esperar rompimento confirmado de 0,10, rompimento, teste, rejeição e aí beleza, você acaba tendo uma compra com uma maior probabilidade de alta, por quê? Porque você rompe uma resistência muito importante. Então, perfil. Você pode entrar aqui, se tiver um perfil mais agressivo e obviamente gostar desse projeto e tiver uma visão bullish para o mesmo, você pode comprar nesta LTA ou pós-rompimento de resistência. XRP. Luan, meu Deus do céu, XRP falhou no rompimento deste padrão de equilíbrio. Tudo bem, não tem problema. Até 22 de julho deste ano, até 22 de julho, esse padrão vai ser rompido de forma completa. Eu vou até ajustar aqui. Vai ser rompido até, melhor, 19 de agosto. Ajustei aqui para ficar de acordo com o corpo da vela. Tá? Então, até o dia 19 de agosto deste ano, XRP vai ter um rompimento, seja para cima ou para baixo. Um rompimento confirmado vai trazer uma grande movimentação. Se romper para cima, pode ser uma movimentação muito agressiva, mas se romper para baixo, o negócio fica feio. Sustentou o suporte, voltou para a área mais crítica, que vem se segurando também desde 2020, então a gente está 4 anos sem perder esta linha de tendência de alta, o que é importante, mas a gente precisa disso aqui para acelerar e romper. Então, XRP, provavelmente até agosto, se o Bitcoin lateralizar, provavelmente até agosto a gente vai ver XRP sobe, desce, aquele movimento chato que acaba por diminuir também o volume. Embora o volume nas últimas semanas tenha aumentado, eu não vejo o volume nem próximo desses volumes aqui do último ciclo, nem nada do gênero. Então a gente precisa que XRP acorde. Para quem investe pesado, tem muita gente que gosta, muita gente que odeia. Eu vejo com neutralidade, não está fazendo absolutamente nada. Foi, voltou, não perde fundo, não perde topo. Tem que segurar 0,40,
tá? 40 cents tem que se segurar. Se não segurar 40 cents, aí, amigo, confirma rompimento e aí o negócio vai para muito baixo. Então fique de olho, porque independente, romper para cima ou para baixo é oportunidade. Se romper para baixo, short. Se romper para cima, compra. Para quem tem para o longo prazo, aí, meu amigo, minha amiga, é ficar de olho no suporte mais crítico 0,40. A AVAX, muito saudável, muito saudável. Só que eu, Luan, gostaria de ver a AVAX fazendo este movimento aqui, pivô de alta. E aí, beleza, aí vale a pena, aí faz sentido. Isso sou eu falando, eu não tenho a AVAX, tá? Não é porque eu não gosto, porque o projeto é ruim, eu não gosto por quê? Porque eu gosto mais de outros projetos. Então eu tenho uma prioridade em outros projetos. E não tem nada de errado com o projeto. Muita gente às vezes acha que ele não tem OOC. Eu já tive OOC, já surfei uma valorização em OOC e depois eu peguei esse lucro e coloquei em outros ativos. O único ativo que eu tenho amor pela base dele, do projeto, do que ele é o Bitcoin. Altcoin, eu não tenho amor. Pô, Ló, você tem Render, tem Pendle, tem Zilliqa? Tenho tudo. E vou vender provavelmente tudo no final. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Para, minha filha. Siri querendo falar aqui, ó. Todo mundo querendo falar durante a minha análise. Então peço desculpa, Siri, fica incomodando a gente. Seguindo. A AVAX, eu quero ver pivô de alta. Porque isso aumenta em muito a probabilidade dele buscar os topos lá em 150 dólares. Teve uma valorização descomunal, corrigiu. Topo, fundo ascendente, vê que ele está em fundo ascendente, mas eu não gosto desta área aqui. Então eu adoraria ver um pivô de alta, porque isso aumenta a sua probabilidade de continuar a valorização. Mais uma vez, eu não tenho o projeto, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Clor AI, projeto que está indo buscar petróleo, está afundando depois de uma valorização estrondosa, caindo bastante, mas nada assustador, fim do mundo. A gente acelerou no mensal e no semanal. E aí eu tenho que olhar, gráfico de 4 horas, será que bateu em sobrevenda? Com certeza bateu em sobrevenda com esta movimentação. Bateu várias vezes, maravilha. Ou no 12 horas, será que bateu em sobrevenda 12 horas? 12 horas não bateu em sobrevenda. Estranho, vamos ver. Bateu em sobrevenda, eu vou considerar esta área de sobrevenda, porque chegou muito perto. Então a gente formou base de preço semanal e não por uma coincidência homérica, ele sustentou este suporte aqui. Então vamos assinalar. Para quem gosta deste projeto, a gente tem um padrão, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Vamos ver se é um canal. É um canal de baixa, é um padrão que normalmente rompe para cima. E eu gosto de ver esse tipo de movimento, canal de baixa, com perda dos seus fundos sem continuidade, atingindo uma área de base de preço. Por quê? Porque são os melhores pontos de compra. Então a gente tem aqui, vamos lá, suporte. É uma área de suporte importante. Suportes são áreas de buy zone. A gente tem a perda de um canal de baixa, padrão que normalmente rompe para cima. Perda de suporte sem continuidade. Próximo, na verdade, encostando no suporte, ótimo. Perdendo sem continuidade, ótimo. Terceira indicação de buy zone. Com formação de base de preço. Semanal esticou, começou a corrigir. 12 horas bateu em sobrevenda. A gente considera batida em sobrevenda nessas áreas, por conta do RS Levels. Olha só, a gente tem uma área de buy zone quádrupla, que a gente tem 4 confirmações aqui. E a gente teve o fundo, batemos o fundo, fez topo, fundo ascendente. Então, a melhor oportunidade foi aqui e a segunda melhor oportunidade foi aqui.
Então 0,17 e 0,18, melhores pontos de compra. Pô, estamos em 0,20. O mercado pode ter um rompimento sem continuidade aqui? Pode. Mas lembre-se que a maior probabilidade, diante de tantos suportes, probabilidade não é certeza. É um rompimento para cima. E um rompimento para cima pode confirmar um pivô de alta. Vai confirmar um pivô de alta. Confirma uma bandeira de alta. E pode nos levar a pontos bem mais altos. Então, Clor AI está numa área interessantíssima. Ketum, vamos olhar Ketum no semanal. Bem saudável, tá bem interessante. A gente tem aqui, ó, um round bottom sendo totalmente respeitado. Vamos puxar aqui, round bottom. Tivemos topo, estamos em acumulação, só que rejeitando essa área de suporte. Vejo sim uma área de buy zone bem interessante para Ketum. Puxa, topo, fundo, retração de Fibonacci. Vamos ver o diário se bateu em sobrevenda. Não, 12 horas bateu em sobrevenda. Também não, 4 horas bateu em sobrevenda com certeza. Bateu em sobrevenda, está em acumulação, correção no semanal, muito saudável. Para mim, Ketum, muito saudável. Vou colocar o meu alerta vermelho aqui para ficar de olho, porque pode ser interessante. Fat, Ocean e Agix, ativos super fortes. Os três estão considerando, já estão até firmado parceria, vão se juntar. Isso tem beneficiado em muitos três projetos. Tivemos movimentação de alta forte, pivô de alta mensal, começou a corrigir no mensal. Diário bateu em sobrevenda, vamos olhar. Eu acho que pode ser que sim, bateu em sobrevenda. Bateu em sobrevenda. Melhor ponto de compra foi aqui. Não tem o que fazer. Bateu em sobrevenda, depois de uma movimentação tão agressiva de alta, melhor ponto de compra foi 1,56. 1,56, melhor ponto de compra da vida. Na verdade, 1,56 não. 1,59, 1,60. Melhor ponto de compra da vida em FET. Qualquer área próxima a 1,60 acaba sendo uma área interessante de buy zone, considerando o suporte do medo, suporte mais agressivo, que foi formado no dia 13, como stop. Então, fique de olho, porque FET tem essa área claríssima de stop. SUI. Vamos no semanal. SUI não está muito interessante, tem uma... Não vou considerar uma xícara aqui, tá? Muito feia, muito feia. Deixa eu só ver o negócio. Para uma xícara se caracterizar, a retração, ou seja, a correção não pode ser maior do que 38,2. Vamos puxar aqui, Fibonacci. Já foi para 618. É uma retração saudável. Sustenta este suporte e resistência aqui, tá? Tá saudável. Para quem gosta muito de SUI, é uma área de buy zone. Suporte do medo é 0,88, não pode ser perdido. Confirmando o rompimento aqui, a gente tem aceleração. Maravilha. E OTX precisa voltar para cima deste ponto, tá muito saudável, teve a sua correção, base de preço, sustentou nessa área de suporte e resistência, mas eu adoraria ver ele fazer este movimento, pivô de alta. Então o OTX, para mim, ainda tem que provar um pouquinho mais. ApeCoin, ativo que eu comprei nestas áreas aqui, próximo de 1,70 a 1,80, não aumentei a minha exposição, mas a gente tem um padrão aqui, ó, um padrão de W. Padrão de W aqui, o que pode se confirmar com uma movimentação de alta. Sustentou a área de suporte mais clara, rejeitou. Está diante de um movimento de valorização. Poderia estar mais forte, sim, mas o fato de se manter acima desta LTB me abre espaço, sim, para que a gente tenha o nosso W. Por isso, foco no longo prazo, não me preocupo com movimentações de curto prazo. Atingimos uma área muito interessante. Se eu quisesse pesar a mão,
em Ape, esta seria a área de buy zone que eu consideraria. Por quê? Porque a gente está muito próximo de um suporte. Aqui a gente tem o fundo como área mais crítica. Então o mercado sustentou e abre espaço para valorizações com padrões bem interessantes. Então fique de olho, você que gosta de Ape. Eu vejo sim uma área interessante. Nakamoto Games. Ativo que a gente estava acompanhando, projeto que a gente estava acompanhando, e teve uma desvalorização bem grande, maravilhoso. Ainda não entrei, estou avaliando se eu devo fazer uma entrada ou não, mas independente de entrar ou não entrar, o ativo tem que me mostrar força neste ponto aqui, ó. Teve todo o movimento de baixa, viu o rompimento, e agora ele está testando, rejeitando, está brigando nessa área. O que eu quero ver? Quero ver isso daqui, ó. Isto aqui, pivô de alta. Isto aqui pode acontecer com pivô de alta. Então o que eu vou fazer? Nada, vou aguardar um pivôzinho de alta rompendo aqui 1,67 para aí sim considerar uma compra em Nakamoto Games. GMX, tá complicado o GMX, hein? Essa pernada de baixa foi bem agressiva. Depois que o CEO vendeu o projeto e tal, e muitos estão de olho nele, a gente teve este pivôzão de baixa. E agora é o seguinte, agora fica até mais fácil. Por quê? Uma vez que teve esse pivô de baixa e sustentou esse suporte, essa aqui é a área mais crítica. Então, para quem quer aproveitar um risco pequeno e um potencial retorno que pode ser muito agressivo, é considerar isso aqui uma área de buy zone e o suporte de $22, o suporte do medo extremo, que se perder, já era. Agora, esta aqui é uma área que pode fazer sentido para quem quer e gosta do risco mais elevado. Então você compra num fundo que não teve perda com continuidade, mesmo depois de um pivô de baixa, e se aproveita desse menor risco para um potencial retorno maior. Eu, pessoalmente, estou longe, já estava longe e sigo longe de GMX. Ocean é um projeto que está junto com a Gix e FET, estão se juntando, teve toda a sua pernada de alta, correção, base de preço, vamos ver se o diário formou base de preço, diário bateu em sobrevenda, mensal formou base de preço, a área mais crítica de suporte acaba sendo a área do medo, que não por uma coincidência neste caso, foi o ponto em que a gente formou base de preço mensal, e agora é o seguinte, ele já saiu de 0,60 para $1. Então, agora você não tem o que fazer, você tem que aguardar este movimento aqui, ó, rompimento do topo. Só depois do rompimento do topo é que eu vejo oportunidade, senão não adianta. Ray teve a sua pernada para cima, valorizou bastante, muito forte. Eu gostaria também de ver pivô de alta. Pivô de alta. É isso aqui que eu quero ver neste tipo de ativo. Para me interessar. O pivô de alta seguindo a escadinha, fundo ascendente, e aí sim me abre espaço para compras. Sem que isso aconteça, eu não vou entrar. Duel muito saudável, esticamos, corrigimos base de preço na área de 618 de Fibo e agora segue acumulando. Vamos ficar de olho para um ombro, cabeça a ombro. Tem que ficar de olho nisso aqui para isso não acontecer. Mas se isso aqui acontecer, abre espaço para mais oportunidades. Neste cara aqui, neste caso, é mais interessante você comprar quando ele tem uma correção como essa. Agora, eu aguardaria um pivô de alta, porque isso traz uma maior segurança e quebraria este padrão de acumulação
que pode acabar sendo enxergado aqui, tá? Então a gente vem no semanal, a gente pode enxergar até um padrão de acumulação. Embora ele esteja formando topo e fundo ascendente no semanal, ele não conseguiu romper essas áreas de resistência aqui. Então a gente ainda está no padrão de acumulação. A Evo, ativo pedido por você. Olha isso, pivô de baixa. Tem que tomar cuidado, porque é um projeto novo. Então, eu não gosto dessa construção gráfica, mas o que eu gostaria de ver para aumentar o meu interesse é este pivô de alta aqui, rompimento desta área de suporte, teste, e aí sim. Então, você precisa de rompimento desta área de resistência, esta área de resistência aqui precisa ser rompida, e esta área de resistência aqui precisa ser rompida. Eu colocaria só esta área de resistência superior, que me traz mais segurança e me leva de volta para uma área de valorização em potencial. Por quê? Porque eu tenho a quebra desta área de suporte, que agora vira uma resistência. E isso me indicaria que a gente voltará para a tendência de alta. Prime semanal, deixa eu ver o que está acontecendo. Super saudável, tem que segurar esse suporte, é importante. O 12 horas corrigiu? Não corrigiu. Não precisaria nem segurar esse suporte. Seria até interessante ele perder esse suporte, porque a gente corrigiria uma área mais crítica. Muito provavelmente a gente voltaria para estes pontos e abriria caminho para uma correção no semanal, que esticou bastante, e abriria espaço para continuar a valorização. Então a gente teria que ter uma queda mais agressiva ou até a perda do suporte de 17 dólares para ficar interessante e abrir espaço. Ator está acumulando na... Deixa eu ver... Está se mantendo acima desse suporte. Tem que se manter acima desse suporte para ter qualquer ímpeto de valorização. Não gosto deste padrão de acumulação, porque ele não mostra força, tá? Quando ele não mostra força, isso aqui pode acontecer. Então, para abrir interesse na minha pessoa, eu aguardaria uma perda desses fundos. Perder os fundos seriam ótimos aqui, o ativo perdendo os fundos, esse suporte, me levaria a buscar a base de preço no gráfico semanal extremo, RSI de 12 horas em sobrevenda, ficaria interessante, abaixo de 1,80, 1,90, abaixo de 1,90 começa a ficar interessante, Ator. Então abaixo de 1,90, muito provavelmente nesta área aqui ficaria interessante, entre 1,90 e 1,70 o ativo começaria a ficar interessante. Porque esta fase de acumulação não é uma fase que me agrada muito. Temos a GIX, o terceiro cara do movimento de união dos ativos de tecnologia. Chegou perto desta área de suporte. Semana passada teve uma baita de uma rejeição e agora já era. Não tem o que fazer. Não tem área de buy zone. A gente está no meio do caminho. A gente bateu em 0,60, está $1. Você precisa agora aguardar o rompimento do topo para, em uma eventual correção, você comprar nesta correção. Ou o mercado volta próximo dessas áreas de 0,60, ou você aguarda a correção, quer dizer, rompimento, correção, e aí sim você se expõe. Bake, gosto da movimentação, mesmo diante desta pernada de baixa, a gente não perdeu o suporte e resistência, então eu gosto deste tipo de ativo, já é um ativo que me agrada mais, por quê? Porque não é um ativo que foi embora, não é um ativo que tem uma incerteza absurda, então ele acaba me agradando mais. Só que Bake não é uma opção tão interessante, a gente tem outras opções interessantes para round bottoms, LTB rompida, resistência rompida e teste. Jasmine é um ativo que você tem que ter muita atenção, porque se ele romper isso daqui, se ele confirmar esse rompimento, ele vai acelerar muito. Ethereum se mantém muito saudável, acima do fundo do medo de 2.800, já voltou para 3.100.
é uma área de retração de Fibonacci. A gente puxa aqui, a área de 618 rejeitada, chegou nesta área de suporte e resistência. Para mim, Ethereum está muito saudável, da mesma forma que Bitcoin está extremamente saudável. Compras em Ethereum, somente se a gente tiver um pullback e voltar próximo dessas áreas de 3.000, 2.900 dólares, eu me interessaria se eu estivesse focado em Ethereum. Não é o meu caso neste momento. Ou aguardaria o rompimento dos 3.500 dólares. Ah, Luan, eu quero Ethereum para o longo prazo. DCA eterno nessa área, porque é muito interessante o ponto que nós estamos. Porque a partir do momento que o Bitcoin romper e confirmar a bandeira de alta, Ethereum acompanhar, nunca mais você vai ver esses preços. Rádio Caca, super saudável. Vamos esperar a semana fechar, a próxima semana abrir, mas qualquer ímpeto de alta pode começar a acelerar Rádio Caca. Então fique atento no ativo. Dente, muito saudável, gosto do padrão, não perdeu, segue em fundo ascendente, maravilhoso. DOT, idem, olha como o DOT está saudável, não fez pivô de baixa, muito saudável. DOT vale a pena. Algo, não perdeu o fundo, sustentou na área do round bottom, ombro, cabeça, ombro inverso, também ótima opção para quem quer no longo prazo. Anki-R, mega saudável, hein? Tá saudável, teve o teste lá na área de suporte que foi rompida, rejeitou, já está terminando a semana próximo do movimento secundário de rejeição. Rejeição não, desculpa. Da área secundária de resistência. A nossa segunda camada de resistência. Rompendo essa área, o caminho é livre para a busca de topo. Celestia, você sabe que eu comprei neste fundo aqui e aumentei a minha exposição. Eu comprei num fundo aqui na área de 10 dólares. Quando a gente teve essa pernada forte para baixo, eu aumentei a minha exposição e mantive esta como uma área de buy zone, tanto para mim quanto para os integrantes Prêmio Desafio, e a gente está vendo o mercado reagir justamente desta área. Vejo com bons olhos este movimento que pode começar a acelerar e bater 22 dólares e romper esse topo anterior. Lina, como está a Lina próximo do fechamento da semana? Eu acho que tá bom. Sustentou o suporte, e era pivô de baixa. Rejeitou, falso, sustentou o round bottom e agora abre caminho sim para a gente ter mais movimentos. Segurança maior é um pivô de alta aqui, ó. Então a gente tem topo, fundo ascendente nas próximas semanas e aí a gente rompe este topinho aqui de 0.011. Isso vai aumentar aí muito a probabilidade de Lina acelerar. Então a gente está numa área saudável, acumulação, área saudável ainda, mas a gente quer ver mais confirmações. XLM super saudável, DYDX mega saudável. Fomos lá no fundo, perdeu o round bottom, voltou, estamos acima dessa área e muito saudável. No mês fica até mais claro, olha no mês. No mês a gente firmou fundo, fundo ascendente, fundo ascendente. Então tá muito saudável, eu gosto, acho que tá sim numa área de acumulação saudável. MBOX tá lutando ainda, vamos acompanhar, eu vou trazer mais atualizações ao longo da semana. TRVL, muito interessante, rompendo essa área, confirmando essa área, fazendo um pivô de alta acima de 0.09, a gente abre caminho para uma valorização agressiva. Fique de olho, ativo o setor de RWA, com correlação em DePi, inteligência artificial, tá no padrão certo, tem um market cap pequeno, é interessante. OneInt, ombro, cabeça, ombro inverso, maravilhoso. ICP, para mim, já está deletando aquela queda da semana passada, muito saudável. SNX, se sustentando acima dessa área, vamos ver como a semana fecha. É muito importante que ela feche positivamente para ter, sim, ímpetos de alta. GLMR, ombro, cabeça, ombro inverso, sustentando essa área de suporte do medo, muito bom. A AVE, para mim a AVE tá muito interessante. Inclusive, a gente tem aqui, essa LTB aqui, ó. Não apenas esta LTB,
A gente tem esta LTB aqui, ó. E olha só como o mercado respeitou demais esta área de resistência. Resistência foi rompida, voltou para teste como suporte. Voltou para onde? Teste no ponto exato do round bottom e da LTB. Para mim, uma área de buy zone clara. Zilliqa, muito saudável, idem. Desenho idem. Filecoin, super saudável. Tá muito próximo de conseguir voltar para a área superior dessa área acima da LTB. E isso pode dar novo ímpeto de alta para a Filecoin. Sandbox, muito saudável. Ombro, cabeça, ombro inverso. KSM, idem. Ombro, cabeça, ombro inverso. Áreas muito saudáveis. SLP também. SLP tá saudável, viu? Tô gostando muito deste movimento de SLP, porque SLP não perdeu o suporte, não chegou nem perto do round bottom que muitos ativos chegaram. Illuvium segue saudável, topos e fundos ascendentes. Secret lutando acima do suporte claríssimo, acima desta LTB, maravilha. A gente teve rompimento, teste, rejeição agora, abrindo caminho para novas pernadas. E Render maravilhosa. Maravilhosa. Deixei por último, por quê? Porque é um ativo que eu gosto pra caramba e é a cereja do bolo. Muito saudável, com rejeição do topo histórico. Então a gente teve o rompimento, teste, reteste, rejeição. Abre espaço sim para ir que nem um foguete para cima. 1 hora de vídeo, que maravilha, hein? Que maravilha! Tem muita opção que a gente tem que tomar cuidado, muita opção que a gente tem que ficar acompanhando, mas tem muita opção neste momento. Oportunidade. Não bobeia, porque isso aqui pode acontecer, isso pode se confirmar, isso aqui pode se confirmar, tá? Então a gente está muito saudável. O mercado está muito saudável, a gente acabou de passar pelo halving e tem muita oportunidade. Mas lembre-se, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.